Há quase 5 anos, o filme Havoc foi anunciado pela Netflix. E finalmente saiu um teaser trailer. E por que isso importa? Você pode dizer. Muito simples. É o diretor de Operação Invasão que se juntou com Tom Hardy para fazer um dos filmes de ação mais frenéticos da história. Minha alma tá pronta. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu já falei aqui no canal 1, 2, 3, e depois disso a matemática falha de vezes, o quanto eu gosto de filme de ação. É meu gênero conforto, sabe? Quando você se torna criador de conteúdo, assistir um filme não é exatamente mais uma opção. Eu preciso ser honesta aqui. Há dias em que eu não tô muito afim de assistir um determinado filme naquele determinado momento. Mas eu faço. Há séries também, tipo The Acolyte, que eu não quero assistir nunca. Mas a gente tem a questão aqui do algoritmo e pelo menos a gente pode dar uma zoadinha no caminho. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu tive que assistir muito filme de Oscar, porque o evento acabou de acabar e eu estava lá participando da transmissão com os meninos do Linhagem Geek, lá pela Brasil Paralelo e tudo mais. Então, por exemplo, eu assisti O Brutalista, que na minha opinião é um excelente filme. Mas não é um filme pesado apenas no seu tempo de duração. É denso, pesado de tudo. Tem muita sutileza, tem muito texto, tem muita atuação, tem muito tudo. E eu confesso que eu fiquei um dia sem ver filme nenhum depois. É como ler um livro muito pesado e terminá-lo e depois você fica alguns dias sem ler outra coisa. Na comunidade de leitores a gente chama isso de ressaca literária. Eu acho que dá pra gente tomar propriedade do termo e fazer a ressaca cinéfila, porque pra mim ela existe. E a receita pra sair da ressaca? Filme de pancada. É tipo um remédio. E Havoc, do diretor Gareth Evans, promete ser um santo remédio. Verdade que saiu apenas um teaser trailer de 40 segundos do filme, mas foi o teaser. Eu acho que quem editou já deveria receber um aumento de salário. Só acho. Então, mesmo com toda a minha empolgação, vou tentar organizar as minhas ideias aqui, mas já te aviso de antemão que o lado fã deve tomar conta ao longo do vídeo. É o Gareth Evans, mano, diretor de Operação Invasão, não tem como. Quero te explicar porque Havoc tem o potencial, ênfase no potencial, porque o filme ainda não saiu, para ser um dos melhores filmes de ação como a gente não vê há muito tempo. Então já clica nesse like, nesse hype, porque eu tô hypada pra Havoc e eu quero que você hype o meu vídeo de hype de Havoc e é um Inception de hype. E também no botão de se inscrever, no sininho de notificação, nos comentários, compartilha tudo, vamos engajar isso aqui, porque esse filme merece ser compartilhado antes, durante e após a chegada na Netflix. Enumerando os motivos para facilitar a conversa: nomes envolvidos, sinopse, produção do filme, o estilo de ação que nos aguarda, o teaser trailer em si, e é claro, o budget, o orçamento da coisa toda. Ainda não temos números oficiais em relação a esse último, mas com certeza já temos o que falar. Tom Hardy é um dos principais nomes, ele é o protagonista. E eu preciso falar uma coisa. O bom filho a casa torna. Hardy é um cara que, na minha opinião, já provou que sabe ir do drama à comédia. Tem pessoas que gostam muito do estilo de atuação dele, tem pessoas que não gostam tanto ou não ligam, e tem aqueles que odeiam. Porém, eu acredito que o lugar comum, que agrada a quase todos, é quando ele faz ação. Mad Max, Bronson, guerreiro e personagens sempre puxados por alguma forma de violência ou brutalidade. Eu adorei o comentário desse teaser falando que só ligaram a câmera e filmaram o Tom Hardy no dia a dia dele. Tem mérito. De minha parte, eu tô feliz que essa onda de Venom acabou. Beleza, eu até mencionei que se ele fizesse Venom lá no UCM, no universo cinematográfico da Marvel, eu até gostaria de assisti-lo. E isso ainda me divide. Mas quando eu sei que o cara pode entregar cenas assim... Eu penso que o último lugar onde ele deveria estar
é atrás de um personagem que mais faz comédia do que ação e é inteiramente de CGI. Entenda, Hard tem qualidades, mas o lugar dele é aqui, nesse tipo de filme. E tomara que Havoc seja bom, faça um sucesso, vire uma franquia, tipo John Wick, embora com um estilo diferente. John Wick! Eu falei que eu ia me empolgar, só que tá começando cedo. Mas é claro que o Tom não tá sozinho, porque no mesmo filme também temos o Timothy Olyphant, a Jessie Mei Lee e o Forest Whitaker. Mano, é o Forest Whitaker. E pela sinopse do filme, eu já chego nela, tá fácil de imaginar o papel desse cara. Porque ele é um atorzaço com muita presença e peso de tela. Já o Timothy Olyphant, pra mim, deve trazer aquele carisma e charme, uma vilania gostosa de se assistir. E a Jessie Mei Lee, que já apareceu com destaque nesse teaser, tá prometendo. Eu vi uns comentários zoando o fato de que ela dá um tiro assim com uma arma de altíssimo calibre com um braço só. É surreal? Sim, mas essas coisas acontecem nesse tipo de filme. Ora, a franquia John Wick e os próprios filmes do diretor Gareth Evans que não me deixam mentir. Eu, pelo menos, tenho quase certeza, porque como eu disse lá no início, não dá pra falar tudo 100% sem assistir o filme, de que ela não será uma Mary Sue, uma empoderada dessas hollywoodianas. Sabe essas personagens femininas brabas em teoria que costumam forçar pra cima de nós? Só de vê-la machucada, suada, com cara de aflita no trailer, isso já me tranquiliza. E conhecendo o diretor Gareth Evans, essa mulher tem potencial para ser braba no filme, que nem a Garota Martelo em Operação Invasão 2. Garota Martelo é vida. Só que na versão policial, o que pode ser bem interessante. E aí entramos na sinopse, que é super simples. Vou até ler aqui a oficial. O filme segue um detetive que, após um acordo de drogas mal sucedido, precisa atravessar o submundo do crime para resgatar o filho afastado de um político, enquanto desvenda uma profunda rede de corrupção e conspiração que envolve toda a cidade. Essa coisa toda de rede de crime e violência na cidade lembra bem Operação Invasão, especialmente o segundo, que é uma espécie de universo expandido do primeiro. E pelo que vi das informações que soltaram, os personagens do Hard e do Timothy são polícia corrupta. E o Forest Whitaker, agora que vi o teaser, me parece muito com esse político aí. A Jessie Mei Lee também policial, só que eu acho que ela não é corrupta, e é isso aí, o filme. Filme de ação padrão, nada de novo debaixo do sol. Tem quem reclame da falta de originalidade, mas eu digo uma coisa, via de regra, quem liga a TV para ver filme de ação não tá tão interessado na história assim. Se o roteiro for bom, fizer sentido, se a narrativa conter personagens carismáticos, nem precisa ser todo mundo, algum vilão envolvente, algum protagonista marcante, algum coadjuvante que rouba a cena. E se a ação, a pancadaria, a explosão rolar solta, fã feliz. E às vezes a produção do filme tá inspirada e surge Absolute Cinema, como por exemplo o filme do Grande Mestre, que é um clássico de luta de Kung Fu bom pra caramba, ambientado num drama histórico lindíssimo e que, by the way, conta a história do mestre do Bruce Lee. Também surge Uma Hora do Rush, que juntou comédia com ação e aí ganhou meu coração. Ou Um Herói, que é aquele filme de luta muito plástico, estético, que você poderia congelar um frame e botar numa galeria de arte. O próprio Operação Dragão, do Bruce Lee, é um dos filmes de arte marcial mais conhecido de todos os tempos. E claro, Operação Invasão, que não tem nada demais. Apenas um conjunto com as melhores cenas de ação já feitas, argumentavelmente. Agora, é claro, eu entro no principal assunto aqui. Motivo para eu estar fazendo esse vídeo. Estar fazendo é muito gerúndio, né? Enfim, Gareth Evans. Por mais que eu ame o fato do Tom Hardy estar voltando pra ação e justo num filme desses, o que vende pra mim é o diretor. Eu sigo esse cara nas redes. E se tu seguir também, não vai demorar muito para você entender que ele é um fã de cinema, especialmente no gênero de ação, violência, terror, esse tipo de coisa. Então nós estamos falando aqui de um nerd de filme de ação. Eu acho que ele se inspira muito nos filmes de ação brucutu mais antigos, assim, de Hollywood mesmo, para trazer aquela coisa frenética, caótica, mas também na arte marcial, nos filmes asiáticos. Então é um casamento dos dois melhores mundos. E toda essa nerdice, esse amor pela ação,
se traduz nos filmes do cara. Tem no YouTube, então procura ver nos bastidores o trabalho que o Gareth Evans fez, tanto no Operação Invasão 1 quanto no 2. Ele explica como foi possível gravar aquela cena do Iko Uwais lutando pra caramba naquele cubículo dentro de um presídio. A mecânica da coisa, a técnica, as ideias do cara, mano, é genial. Ele trabalha no set diretamente com os coreógrafos, com os atores. Ele grava cenas a mais, mas ele também tem um esquema de pré-edição, onde lá no set mesmo ele já começa a mais ou menos compor uma cena para ter noção de se ele vai ter que gravar mais ou menos e depois ter noção de como juntar tudo no filme depois. Só com as cenas deletadas de Operação Invasão 2 já dá para fazer um curta-metragem de ação bom pra caramba. Nossa, é muita coisa. Competência define. E é claro que eu e muita gente fala de Operação Invasão. Óbvio, não deixa de assistir. Mas o primeiro filme do Gareth Evans se chama Merantal. Foi low budget e foi com Iko Uwais. Pra você se lembrar aí, um ator de filme de ação, de arte marcial, que é especialista no Pencaksilat, que é a arte marcial indonésia. Então o Gareth Evans é responsável até mesmo por descobrir o Iko Uwais e trazer esse talento pra nós. Então já sou grata pelo trabalho dele aí. Eu avisei que ia ter ataque de fã aqui nesse vídeo, porque eu amo muito o trabalho desse cara. Muito! Estou ficando daquele jeito meio maníaco que você já sabe. Tem também uma série que ele fez, Gangs of London. Assiste, um chuchuzinho. Veja sem moderação. Outro assunto que merece abordagem, já que mencionei um pouco a filmografia do Gareth Evans, é o estilo que Havoc pode ter. Gênero é uma coisa, ação, pancada, luta, mas o estilo do filme tem a ver com identidade visual, como ele se apresenta e como se destacará pra gente. Claro que esperamos de Havoc o próximo Operação Invasão, mas eu quero ver isso apenas no que tange a qualidade. Dentro desse escopo de filme de ação que mencionei, é claro, eu quero ver um filme diferente. Primeiro de tudo, até onde sei, o Iko Uwais, parceiro do Gareth de longa data, não tá no filme. Mas bem que poderia ter uma participação especial aí, surpresa do Mad Dog, né? O Yayan Ruhan, que também é mestre de arte marcial. E, ai, seria muito bom. Inclusive, esse cara já teve em John Wick, então você imagina do que eu tô falando. A história fala de submundo do crime. Isso dá espaço para variedade de luta, de tipos de violência, de criatividade na mesma. Eu vi uma máquina de lava seca sendo jogada num carro de polícia nesse teaser. Aí deu um nó na garganta, né? Porque as pessoas realmente não sabem o valor de uma lava seca. E eu vi esse teaser várias e várias vezes porque, sim, óbvio, eu quero ver o filme logo e eu realmente acho que é uma máquina lava seca aquilo ali. Até porque o senhor Gareth Evans já fez isso antes. Tem uma cena em Operação Invasão que um policial pega uma geladeira, enfia um botijão de gás lá dentro com uma granada e aí vai ter polícia, gangue, assassino, lutador, de tudo muito. Então eu suponho que teremos variedade na pancada. Já começa daí. E a pessoa que mais vai distribuir, e com certeza levar também, pancada, é o Tom Hardy. Esse cara luta Kung Fu? Não. Esse cara luta Silat, a arte marcial indonésia muito usada em Operação Invasão? Não. Tom Hardy é o cara do jiu-jitsu, e na vida real mesmo. Sendo assim, o que eu espero de Havoc é a habilidade de um diretor do calibre do Gareth Evans, sempre reunido com a sua equipe de coreógrafos e atores, de extrair o melhor de um lutador de jiu-jitsu / MMA para esse filme. E eu acho que Havoc terá uma ação mais bruta do que bonita, mais efetiva e visceral do que plástica. E a julgar pelo diretor que tá ali e o teaser trailer, eu acho que uma violência extrema e redundante tá a caminho. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. E por fim, resta falar do teaser, que é um teaser, hein? Não só um do jeito que a gente gosta, mas um do jeito que a gente precisa. Mostrou nada e ao mesmo tempo tudo. Tem 40 segundos e já te ganha. Já digo que o teaser de Havoc já tem mais ação do que a franquia inteira de Velozes e Furiosos. Tá, é hipérbole, é hipérbole. Mas pô, olha esse corte aqui. Já deu pra levantar meu espírito. A última vez que eu vi um headshot inspirado assim foi em Pulp Fiction. Mas é claro que os comentários do teaser de Havoc são unânimes ao dizer o seguinte: colocou lá, do diretor de Operação Invasão, eu tô assistindo na estreia. E é claro que você também pode estar pensando assim:
Débora não se empolga, é um teaser. E eu preciso dizer, você tá certo. Mas hoje eu não tô conseguindo, eu tô empolgada, não vai rolar. Mas eu acredito que eu tenho alguns motivos pra botar fé no filme e depois que saiu o teaser também. A minha empolgação existe, mas ela não vem do nada. Eu já abri a boca aqui no canal pra falar com todas as letras. Não se engane com o trailer. Mas eu também falei, e acredito que no mesmo vídeo, que um bom trailer serve como uma vitrine, ele pode revelar um pouco a qualidade do filme. E a gente também tem que ficar ligado no histórico do estúdio, do diretor, das pessoas envolvidas na produção. Isso nos dá pistas para saber se teremos pelo menos um filme saudável aqui. É o caso do Gareth Evans, porque via de regra, ele faz coisa boa. Operação Invasão 1 e 2 são tidos como um dos melhores do gênero de todos os tempos. Só a cena da cozinha de Operação Invasão 2 é tida por muitos como a melhor luta já criada no cinema. Assiste e tire suas próprias conclusões. Porque você não pode passar dessa vida sem assistir pelo menos a cena da cozinha de Operação Invasão 2. Mais um detalhe, o Gareth Evans fez essa obra-prima, que é a Operação Invasão, com $1 milhão de orçamento. E nessa hora você pode estar pensando, meu Deus, quanto filme ruim, mal editado, mal coreografado, mal tudo de Hollywood, que tem 100 vezes mais o orçamento. Pois é, essa é a realidade que vivemos. Na verdade, corrigindo aqui, foi 1 milhão e 100 mil. Então, imagina só, o Gareth Evans com 1 milhão e 100 mil dólares consegue fazer Operação Invasão. Imagina o que ele não vai fazer com Havoc, que não temos os números oficiais, mas sabemos ter um orçamento muito maior. Ai, minha alma tá pronta. Eu já falei que a minha alma tá pronta. Dá o dinheiro pra ele e deixa o cara trabalhar. Let the man cook. Eu acredito que teremos ainda um trailer principal, mas se não tiver, sem problema, porque o fato deles montarem um teaser tão pequeno, competente desse jeito, já me mostra que o estúdio tem fé no filme. Mostrou a premissa, mostrou os personagens principais e uma pontinha da ação desvairada que tá chegando por aí. Não é isso que um bom trailer deve fazer? Ele te dá empolgação ao invés de spoiler. E eu digo uma coisa, quanto menos eu assistir agora desses trailers, dessas coisas de Havoc, melhor vai ser pra mim. Porque eu não quero ter spoiler da criatividade do Gareth Evans em relação à pancada que ele vai trazer na tela. Mais uma coisa que me traz fé no filme é o fato dele ser mais do Gareth Evans do que da Netflix. De fato, um dos estúdios responsáveis pela produção é o XYZ Films. A Netflix atua como distribuidora. E por último, falando em Netflix, essa é a única parte que me chateia um pouco. Porque o filme não sairá no cinema. Ele não é grande o bastante, porque embora o Gareth Evans seja muito cultuado por quem o conhece, ele não é um diretor do mainstream. Só o fato de ele ser chamado de o diretor de Operação Invasão já demonstra o quanto ele não é conhecido. Isso é um crime! Precisa ser mudado. Eu espero que Havoc mude isso. Espero que seja um bruta filme bruto que as pessoas vão descobrir na Netflix, vão ver de novo, vão fazer conteúdo, vão hypar. E quem sabe, se o filme for muito bom e valer muito a pena, pode até não virar mais uma franquia de ação aí fervorosa, boa pra caramba pra nós. Tem potencial. Veremos. Concluo com informações finais. O filme vai sair, claro, na Netflix no dia 25 de abril. E eu já digo, esse vai ser meu novo Natal esse ano. Eu tô muito empolgada. E assim eu encerro o vídeo de hoje. Mano do céu! Como vai ser difícil agora esperar até abril. É muito louco, né? Porque, pô, eu tô esperando há quase 5 anos mesmo pra esse filme sair. O anúncio foi em 2021. E aí, né, cara, rolou muito problema de produção, rolou essa parada de greve em Hollywood e tal. E o Gareth Evans me parece ser um cara muito preciosista. Ele não vai lançar um filme porque o estúdio tá em cima dele e tem esse prazo apertadíssimo, sabe? Ele editou, ele regravou, e eu acho que esse é um dos casos em que regravar não significa um problema. Porque quando a gente vê, Capitão América passou por regravação. Ah, nossa, não significa que teve audiência de teste, o pessoal odiou, e agora a Marvel vai ter que mudar o filme para poder tornar ele mais palatável e não sei o quê. Não, eu acho que o Gareth Evans viu que o filme tinha mais potencial, poderia ficar mais redondo, mais perfeito, e é isso aí, cara. Eu posso queimar a minha língua?
eu posso queimar a minha língua. Mas eu acho que eu não vou nem me arrepender muito, cara, porque vale a empolgação, vale o histórico do cara, vale currículo, vale um cara que respira cinema e a gente não vê isso todo dia. Enfim, vale sair daqui e ver Operação Invasão. Sem antes, é claro, não deixar de curtir, comentar, compartilhar. Mano, esse filme tem potencial para ser muito bom. Então vamos tornar o nome do Gareth Evans aí mais conhecido, né? Eu vou fazer isso aqui como produtora de conteúdo, você faz daí compartilhando, comentando vídeo com seus amigos, mostrando, assistindo Operação Invasão, porque, né, nunca é demais. Eu tô empolgada. Já saí do roteiro, já tô falando blá 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 pra caramba. Nerd, né, nerd? E aqui é nerd de filme de ação. Se você também curte, comenta, compartilha, dá like, dá hype, faz tudo que você pode fazer para esse vídeo chegar nas alturas, não só para ajudar o meu canal a crescer, mas esse é um assunto que eu acho que toda a Liga Nerdola devia estar comentando agora. A gente vê muito Marvel, muito DC, muita cultura pop, assim, e tal, e tem ação nesses filmes, mas ação, gênero de ação, não é todo dia que surge um Havoc da vida. E sim, tô falando na fé, porque a última vez que eu vi um filme bonzão de ação assim, mais no mainstream, foi John Wick 4, né? Alguns filmes de ação também no Netflix, mas o mais conhecidão foi John Wick 4. O próprio Missão Impossível, que é um subgênero de ação também, com coisa de espião, tem mais explosão, é diferente, mas também é, assim, excelente, né? Enfim, vamos exaltar os filmes de ação aí, porque é bom falar de coisa boa. Também tiro esse espaço para agradecer aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E é isso. Recados dados, e por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.